Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Hoje iremos falar sobre as contaminações nos sistemas hidráulicos e os elementos filtrantes. Então, os filtros do nosso sistema hidráulico são de extrema importância e acaba que, se você não tiver eles no seu sistema hidráulico, você vai gastar muito, porque você vai ter que substituir peças como os atuadores, as válvulas, todos os elementos mais sensíveis do seu sistema vão ser danificados se você não fizer a filtragem do seu óleo. Então, praticamente, você usando o sistema hidráulico sem filtros, você teria que ser milionário. Então, para isso, nós vamos aprender aí como aplicar os filtros no nosso sistema hidráulico. Os nossos filtros vão fazer parte aí do grupo de geração, que a gente já falou nas aulas anteriores como são divididos esses grupos, e vão ser responsáveis aí por eliminar as contaminações. E o que seriam essas contaminações? Basicamente, essas contaminações são o que causam a falha no nosso sistema hidráulico. Basicamente, mais de 75% das falhas nos nossos sistemas são devidas a esse excesso de contaminação que prejudica lá a lubrificação do nosso sistema e basicamente faz com que as máquinas falhas. Alguns efeitos desse excesso de contaminação aí são a perda da produção, o custo da reposição dos componentes, a troca do fluido e o custo de descarte do fluido. Então, se você não tiver os filtros no seu sistema, você vai ter que sempre ter essa troca constante. E por fim, também temos aí o aumento geral nos custos de manutenção. Alguns tipos de contaminação que nós encontramos nos sistemas hidráulicos podem ser de origem externa ou interna. Aí, por exemplo, nas máquinas que trabalham na construção civil, mineração, pode ter muita sílica, né, poeira, areia, todas essas partículas físicas que está mexendo lá quando você está mexendo com essas atividades. Tem outras matérias estranhas de várias espécies, também ferrugem. E de origem interna pode ser resultado da erosão. Você entrou uma partícula lá no seu sistema e está erodindo lá, por exemplo, os componentes metálicos. Ou se está tendo um desgaste mecânico ali, atrito metal-metal. Também pode ter um problema em relação à água produzida pela condensação da umidade de ar. Essas partículas, então, que vão estar no sistema, elas são duras e abrasivas, assim como a água também, elas circulam dentro do óleo e produzem o desgaste aí das nossas superfícies metálicas. Então, nós temos que fazer um tratamento por meio desses filtros, que nós vamos ver logo em seguida, para eliminar uma quantidade significativa dessas partículas, deixar ali o mínimo possível. Também podemos ter aí contaminações vindo de alterações químicas, que podem ser oxidações sobre altas temperaturas, por catalisadores metálicos como cobre, ferro, chumbo, ou pelo aumento de fornecimento do oxigênio. Se sua bomba lá não está funcionando perfeitamente, está sugando o ar junto com o óleo, acaba que isso aí vai afetar toda a estrutura interna dos seus automatismos lá no sistema hidráulico. E essas alterações aí, além das sujeiras, vão resultar na baixa capacidade de lubrificação, na formação de ácidos aí que vão fazer a corrosão dos seus automatismos, que geralmente aí são quase todos produzidos com metais, né? Geração de partículas de carbono, também causadas pela oxidação, quando você tem oxigênio lá dentro do seu sistema. Temos aí então um aumento na viscosidade do fluido, então quando a viscosidade do seu fluido aumenta, você vai ter que fazer mais força para comprimir ele, e nem sempre vai ter o retorno do trabalho que você espera. E também o desgaste excessivo dos componentes, que é a vida útil que nós queremos alongar. Nós falamos na última aula as funções do fluido do nosso sistema. As principais aí seriam a transmissão de energia, a lubrificação das partes móveis internas, a transferência de calor
E também temos outras partes, outras funções, que seria a vedação das folgas entre as partes móveis do nosso sistema, que isso aí vai permitir a lubrificação, está relacionado diretamente à segunda função, e também o fluido vai ser responsável por carregar essas partículas, impurezas, para a gente conseguir levar elas até os filtros ou até o reservatório lá para deixar elas decantarem ou fazer essa filtragem para evitar qualquer malfunção no nosso sistema. Em relação a essa vedação de partes móveis, a gente vai ver ali mais na frente o a medida das folgas que temos nos automatismos do sistema. Vocês já viram isso lá na parte na matéria de metrologia, que alguns sistemas têm, têm vários tipos de folgas lá no nosso sistema. E para você, quando você está mexendo com líquidos pressurizados, você quer ter o máximo de vedação possível para que toda aquela força que você fez para comprimir o fluido seja reutilizada e transformada em trabalho, ou seja, para que seu sistema seja eficiente. Quando a gente fala, então, em relação à contaminação, a gente está falando basicamente de partículas bem pequenas, e isso vai afetar essas folgas também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí um dos problemas, um dos principais problemas dessas contaminações no nosso sistema vai ser a interferência na lubrificação, que vai causar todos aqueles problemas lá que nós falamos anteriormente. Basicamente, a falta de lubrificação aí vai causar um desgaste excessivo, a resposta lenta do nosso sistema, operações não vão ser sequenciais. Em alguns casos, pode interferir lá com a bobina solenoide, queimando ela, né? Porque se for principalmente partículas de metal lá, pode causar alguma falha elétrica. E essa falha pode ser aí o fim da vida útil do componente. Então, é capaz que nem vai dar para fazer a manutenção. Alguns tipos de processos que podem ocorrer na geração dessas partículas são esses quatro processos aí, que são A, B, C e D. No A aí nós vemos que as interações mecânicas de três corpos podem resultar em uma interferência, ou seja, causando aí o desprendimento de partículas. Temos aí a B também o desgaste de dois corpos comuns, é comum em componente hidráulicos, que no caso desgaste metal-metal. Temos aí o C também, que algumas partículas duras podem criar desgastes em três corpos para gerar mais partículas, e basicamente é o efeito cadeia, né? Você tem ali o atrito metal-metal, que vai gerar partículas sólidas de metal que vão chocar com outros componentes e vão gerar mais partículas. E por fim temos aí o D também, que os efeitos das partículas podem iniciar um desgaste na superfície. Então elas vão pegar velocidade ali com o fluido, vão se chocar com outras superfícies e vão causar o desgaste aí na parte interna dos nossos componentes. Então, essas contaminações vão ser de escala micrométrica e vão ser bem pequenas. Essa fotografia aí mostra mais ou menos as partículas contaminantes, que foi ampliada aí em 100 vezes. Ou seja, cada uma divisão dessas aí equivale a 20 microns. E esse micron, para quem já fez metrologia também, desde o início aí do curso de engenharia, é igual a um milésimo de metro. Então, basicamente, para se ter uma ideia aí dessas contaminações, dessas impurezas, podemos ver aí o tamanho relativo a outras partículas que nós conhecemos do dia a dia. Por exemplo, um grão de um sal refinado tem basicamente aí uns 100 microns. É quase impossível de você ver a olho nu. Temos aí, por exemplo, o cabelo, que é 70 microns, limite máximo de visibilidade nosso aí é 40, né? 40 microns. Aí temos o grão de farinha de trigo lá, 22 microns, células vermelhas do sangue, 8 microns, e a bactéria, 2 microns. Então, se você pensar aí nas nossas partículas, quando elas vão entrar no nosso sistema, elas vão ter tamanhos praticamente dessa escala.
E isso vai afetar diretamente as folgas dos nossos componentes hidráulicos. Para você ter uma ideia, aí, por exemplo, uma bomba de palheta, que a gente vai ver também nas aulas seguintes, ela vai ter uma folga ali entre seus componentes de 0,5 a 1 micron. Então, isso aí seria menor que uma bactéria, né? Então, se você tiver uma contaminação ali do tamanho de um grão de sal refinado, não vai entrar nessa folga, mas dependendo se for lá do tamanho de uma bactéria, assim também acaba que nem entra. O que vai fazer mais estrago, que geralmente vai ser lá no rolamento do pistão, né? Um pistão com camisa, que chega aos 40 microns, aí pode ser lá um grão do tamanho de um grão de farinha de trigo, alguma coisa do tipo. Nas servoválvulas lá, a gente tem folgas que variam até 63 microns, que já entraria lá praticamente um cabelo humano, alguma coisa do tipo. Os nossos atuadores aí tem as folgas maiores e também os orifícios das válvulas servo, né? E das solenoides aí que a gente vai usar. Então, isso aí dá para a gente ver basicamente como que é, como que é sensível o nosso sistema a falhas relacionadas à contaminação. Os tipos de contaminação nós falamos previamente, mas podem ser desses três tipos citados: partículas, segmentos, pequenas partículas aí podem ser de poeira, sílica, tanto de origem interna quanto de origem externa. Podemos ter a água e podemos ter o ar, que a gente vai ver lá na parte de bombas. Não é muito bom você ter ar no óleo do seu sistema, porque pode causar cavitação lá na nossa bomba. A gente vai ver isso também lá, vocês já viram isso em máquinas de fluido. Certo, opa, pulou um slide aqui. Deixa eu pegar o marcador. Certo. Então, temos algumas especificações para limpezas dos nossos componentes. Basicamente, tudo que a gente vê nessa disciplina já tem alguma norma ISO definindo. Então, esse código ISO aí, 4406, ele vai definir o nível de partículas que temos que ter no nosso óleo. Quer dizer, o nível mínimo de partículas que a gente tem que ter, né? O nível, no caso, máximo ou mínimo. Então, basicamente, vamos ter três componentes que vão definir partículas de tamanhos diferentes. O primeiro aí vamos definir partículas menores que 4 microns, o segundo vai definir partículas menores que 6 microns e o terceiro vai definir partículas menores que 14 microns. Olhando lá atrás, né, isso aí vai estar abaixo aqui da farinha de trigo, né? Então vão ser coisas realmente partículas bem pequenas. E o que, que significa esses números? 19, 16, 13. Isso aí basicamente vai estar relacionado a ISO, né? Que no caso tem que tirar esse S, a ISO 4406. Que basicamente você tem nesse número de referência, por exemplo, 19, você consegue determinar o número de partículas por ml. Então, por exemplo, se a gente definiu lá o primeiro código 19, que é para partículas menores que 4 microns, nós vamos ter que ter aí mais de 2.500 partículas, nessa faixa então de 2.500 até 5.000 partículas de menores que 4 microns. Aí, por exemplo, temos 19, 16 e 13. 19, 16 e 13. Para partículas menores que 6 microns e maiores que 4, nós teremos que ter uma contagem de 320 a 640 partículas por ml, que já reduziu bastante em comparação às partículas lá menores que 4 microns. E para as partículas aí entre 6 e 14, vamos ter ainda a contagem menor ainda. Então, isso aí já vemos que o sistema
para esse 13 aqui já vai ter que ter um sistema bem mais limpo que os outros tipos de sistema. Aí temos todas as contagens, certo? Então, basicamente é isso. A faixa lá de uma classificação ISO 191613, basicamente vai ser essa. Aí temos também a definição aí das limpezas de cada um dos componentes, né? Qual o fluido, qual o nível de limpeza que os fluidos vão ter que ter. Se formos comparar aqui, os menores números estão relacionados com o controle das nossas servoválvulas. Então, por exemplo, lá 17, 14 e 11, que vão ser aí intervalos bem pequenos, números bem pequenos de partículas que nós vamos ter que ter. Então, se, por exemplo, lá o filtro de pressão, que vai ser o filtro depois da bomba, que vai mandar o sinal lá para as nossas válvulas, né? Ele vai ter que ser o mais limpo de todos, né? Que ele vai ter que ser o mais, vamos dizer assim, vai fazer o maior controle dessas partículas do nosso sistema. Aí, comparando um fluido aí, por exemplo, 21, 19, 17, que seria aqui não tem especificação, mas aí, por exemplo, fluido novo não usado, ele vai estar bem parecido com esse aqui, que é o 21, 19, 17. Vai ter algumas partículas aí que precisam ser filtradas. Já um fluido seria um desse para controle de servoválvulas, tem que ser muito mais limpo que esse primeiro. Então, dá para ver a diferença entre esses dois. Basicamente, suas pupilas podem se expandir até 55% quando você olha para alguma coisa que ama. Aí quem gosta do filtro de barro, né? Ou água boa. Então vamos falar desses elementos filtrantes, dos nossos filtros. Basicamente, a função do filtro, como todo mundo sabe, né, nós vimos lá na parte da pneumática, é remover impurezas. No caso dos filtros hidráulicos, remover aí as impurezas do fluido hidráulico que a gente está usando. Aí vamos ter duas formas de fazer isso. A gente vai passar o fluido por um elemento filtrante, que pode ser um filtro de profundidade, que é o primeiro filtro, e um filtro de superfície. Qual que é a diferença entre esses dois? Basicamente, simplificando a definição, o filtro de profundidade ele vai ser um emaranhado de fibras que vão ser sobrepostas uma sobre a outra. Então, basicamente, nós conseguimos passar o fluido entre essas fibras, no caso aqui, e como as fibras não vão ter, vamos dizer assim, uma uniformidade, é, todo tipo de partículas vai ser retido nesse meio filtrante. Então, por exemplo, lá, se você tiver uma partícula de 14 microns e uma de 4 microns, pode ser que todas elas sejam filtradas por esse meio filtrante, porque tem vários espaços ali que podem ser preenchidos por essas partículas. Então, basicamente, você vai fazer esse fluido passar através de uma espessura de várias camadas de material e vai ser retido entre esse entrelaçamento de fibras. No caso, temos aí uma trajetória irregular que o filtro vai tomar e isso que favorece essa filtragem. Alguns tipos de filtros que nós usamos desse tipo podem ser papéis tratados ou materiais sintéticos. Aí vemos aqui, no caso, a fibra de vidro grossa e a fibra de vidro fina. Aí podemos ver lá os espaços entre elas. Então, como temos esse emaranhado aí, pega quase todo o tamanho de partículas, tem uma variedade bem grande. Diferentemente do elemento do filtro do tipo superfície, que basicamente vai ser somente uma camada com, no caso aí, uma trajetória mais direta, e essa camada de material vai ter furos, que no caso aí vai ser específico para um tamanho de partícula. Então, se, por exemplo,
Você não quer partículas maiores que 14 microns, você coloca ali um filtro com capacidade de filtragem de partículas maiores que, por exemplo, 12, e já vai tirar bastante dessa quantidade de contaminação do nosso sistema. Então, basicamente, essa sujeira aí é retida na superfície, quando está no fluxo, né? E alguns materiais que podemos utilizar para esse tipo de filtro são as telas de arame ou metal perfurado. E temos aqui alguns tipos desse material. Certo? Comparando então os dois tipos de filtros, temos aí os de fibra de vidro, celulose e de tela, vemos aí a eficiência de captura de cada um deles. No caso, a fibra de vidro, né, é um material mais caro, né, ele vai ter uma eficiência de captura mais alta. A pressão também tem uma diferença aí de diferencial de pressão que a gente tem que levar em consideração, porque, por exemplo, a celulose, o papel, ela vai aumentar essa pressão diferencial, que não é vantajoso para o nosso sistema. Temos aí, então, que a fibra de vidro seria uma das soluções melhores, porém o custo moderado para alta, né? Como eu falei, essa parte do sistema é um pouquinho cara. E aqui, por exemplo, se você comprasse um de celulose, que tem um custo baixo, o problema é que ia danificar seus componentes lá por causa desse diferencial de pressão. Então, quando for escolher o filtro para o seu sistema, tem que sempre levar esses pontos em consideração. Certo? Uma coisa que usamos para definir a eficiência do filtro é a chamada razão beta, que basicamente vai medir o grau que o filtro vai eliminar as partículas. A eficiência do filtro por si, né? Então, basicamente, é o grau do meio filtrante espécie em razão beta indica a eficiência média de remoção de partículas. Aí temos um teste de múltipla passagem, isso aqui é lá da apostila da Parker, depois se quiserem dar uma olhada, mas não vamos entrar em detalhe nesse tipo de teste aqui. Mas basicamente o que fazemos é determinar, pegar uma amostra do lado filtrado e uma amostra do lado não filtrado. O que fazemos então é comparar o número de partículas do lado não filtrado pelo número de partículas do lado filtrado. Dessa forma aí, vamos encontrar a nossa razão beta. Então, por exemplo, se tivermos o número de partículas lá de 50 mil do lado não filtrado e 10 mil do lado filtrado, a nossa razão beta é igual a 5. Usando outro cálculo aqui para determinar a eficiência desse filtro, que é 1 menos 1 sobre a razão beta vezes 100, determinamos aí que esse filtro vai ter uma eficiência de mais ou menos 80%. Aí, dependendo da razão beta, nós podemos já verificar diretamente lá a eficiência de separação para a mesma partícula. Aí você vai chegar numa eficiência aí de 75%, isso aqui já está mais do que suficiente para você eliminar as partículas do seu sistema. Menor que isso, já vai ser um filtro aí de baixa eficiência. Aí, maior que isso, vai ser um filtro que a gente chama de filtro absoluto, que é um filtro que elimina todas, ou praticamente todas as partículas do nosso sistema, todas as contaminações. Aí temos o tipo de filtragem, o tipo de filtro, na verdade, pela posição no nosso sistema hidráulico. Eu tinha mostrado na aula anterior, vamos ter algumas posições lá que a gente vai colocar esses filtros. O primeiro deles vai ser o filtro entre o nosso reservatório e a nossa bomba, que é o filtro de sucção interno. Aí podemos listar as vantagens e desvantagens de cada um desses filtros. No caso do filtro da sucção interna, ele vai proteger a bomba, que é um dos elementos mais caros aí do nosso sistema também, contra a contaminação que vier do nosso reservatório. Sim? Então, se o óleo aqui não estiver completamente limpo, esse filtro de sucção vai proteger a nossa bomba. No caso, esses filtros de sucção geralmente eles vão estar submergidos no óleo lá dentro do reservatório. Então, por isso, eles não vão ter carcaça, o que vai facilitar a nossa vida, porque esse aí então vai ser um filtro mais barato.
Porém, temos algumas desvantagens. A primeira delas, como eles estão lá dentro do óleo, vai ser de maior dificuldade de manutenção. Porém, por exemplo, não é tão difícil se você fazer a parada programada lá para substituir ou para fazer a limpeza dele, né? Ele não possui um indicador, não tem como você ver se esse filtro está filtrando bem ou se ele está limpo, se ele está sujo. E eles podem bloquear o fluxo e prejudicar a bomba aí se não tiver dimensionado corretamente ou se não tiver conservado, ou seja, se a limpeza não for feita de modo constante, a bomba basicamente vai estar operando em vazio. Isso aqui então vai estar bloqueado e nós não vamos conseguir mandar o óleo para o nosso sistema. E por fim, eles não protegem os elementos do sistema das partículas geradas pela bomba, mas aí não se pode ter tudo, né? Outra posição que temos no nosso sistema é o filtro de sucção externo, que ele vai estar ali depois do reservatório, vai estar no lado externo e antes da bomba. Temos aí as vantagens, né, que ele vai proteger a bomba da contaminação do reservatório, vai ter um indicador para mostrar se o elemento está sujo ou não. Vai ser mais fácil de fazer essa manutenção que o filtro de sucção interno não tinha. Porém, as desvantagens aí é que ele não pode bloquear o fluxo do fluido, que no caso, os elementos que, se estiver gerando elementos contaminantes depois da bomba, ele não vai conseguir fazer essa filtragem. Aí, depois da bomba, nós vamos ter o filtro de pressão, que, no caso, ele vai ter a vantagem de filtrar as partículas muito finas, como o próximo elemento do sistema geralmente vai ser um elemento de comando, que a gente viu lá, as servoválvulas, precisa ter um fluido com nível de limpeza muito maior. Eles vão conseguir fazer essa filtragem por meio da pressão que está vindo aqui da bomba. Então, o fluido vai estar pressurizado, ele vai ser impulsionado, então, contra o nosso filtro, e dessa forma conseguimos filtrar as partículas mais finas do nosso sistema. Ele pode proteger, aí, por exemplo, um componente específico contra o perigo de contaminação de partículas, principalmente os nossos elementos de comando. Porém, as desvantagens dele é que ele vai ser um dos mais caros, pelo fato de ele estar trabalhando em alta pressão, ele vai ter que ter uma carcaça um pouco mais resistente do que os outros filtros e vai ter que ter aí vai estar preparado, ter que ser preparado aí para esses choques hidráulicos e esses diferenciais de pressão que podem ocorrer no nosso sistema. E por fim, temos o filtro da linha de retorno, que são os 4 filtros aí que fazem parte do nosso sistema hidráulico. Nesse caso, ele vai fazer o que? Ele vai reter as contaminações antes que ela entre no reservatório. É mais barato que um filtro de pressão, na verdade todas são, né? Vai ter uma filtragem, pode ter uma filtragem fina também, porque o óleo está vindo aqui do sistema, você consegue fazer essa filtragem. Porém, as desvantagens que ele não vai ter uma proteção direta para os componentes do nosso sistema, os nossos automatismos. E também o fluxo que surge da descarga de cilindros, dos atoradores, dos acumuladores, deve ser considerado quando a gente for dimensionar esse filtro na linha de retorno. Algumas vezes também os componentes podem ser afetados pela contrapressão. No caso, se esse filtro aqui não for limpo, né? O que vai acontecer? Ele vai bloquear essa passagem. Por isso que a gente tem essa válvula aqui, bypass, que daqui a pouquinho a gente já fala dela. Primeiro, antes disso, vamos falar da filtragem offline. O que seria isso? Se o seu sistema ali já não está conseguindo fazer essa filtragem, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a recirculação desse fluido que está lá no nosso reservatório para o meio externo. E dessa forma a gente consegue fazer a filtragem offline, a filtragem externa. Aí com esse efeito que a gente chama de polidor, vamos conseguir manter o fluido com o nível de contaminação dentro dos padrões estabelecidos. A gente vai ver também na parte de refrigeração, que é bem importante, a parte de refrigeração offline, que vocês podem ver aqui na figura. Então, basicamente, se você estiver trabalhando ali com
com a retroescavadeira, com esses elementos lá de força na construção civil, depois vocês reparem que ele tem um radiador, e esse radiador vai ser responsável por essa refrigeração e possivelmente deve ter algum filtro lá offline também no nosso sistema. Aí podemos também fazer uma relação da nossa filtragem com a vazão. Então, dependendo da vazão que nós tivermos no nosso sistema, por exemplo, se a gente tiver lá 1 galão por minuto, ou 3,8 litros por minuto, a nossa taxa de filtração, né, filtragem, vai ser melhor, vai ter menos partículas do que se a gente tiver uma vazão maior, aí, como por exemplo 100 vezes mais do que essa primeira. Isso aí é só um dado mesmo de curiosidade para mostrar para vocês. Certo, aí basicamente coloquei uma tabela aqui para mostrar o comparativo entre os filtros e suas localizações, as desvantagens e as vantagens. Certo, aí depois vocês dão uma olhada em relação a isso. Eu falei lá que o filtro de retorno vai ter a válvula de desvio, ao bypass. Para que a gente vai usar essa válvula? Vamos supor lá que o nosso sistema ele está recebendo uma carga aqui, né? A nossa vazão está vindo do sistema, aqui no caso está ao contrário. Porém, o nosso filtro já saturou, então o nosso filtro aqui está bloqueando essa passagem de líquido. O que é que vai acontecer? Todos os componentes do sistema que anteriormente vão estar submetidos a essa pressão de 69 bar, enquanto a saída lá para o nosso reservatório não vai estar tendo pressão nenhuma, porque o elemento foi bloqueado aí, né? O que é que vai acontecer? Com a nossa válvula bypass, enquanto o nosso filtro tiver aí, por exemplo, o filtro está aqui a 100%, ele está limpo, só que com o passar do tempo ele está filtrando, aí reduziu aqui, ele começou a bloquear alguns poros, então vamos supor ali que caiu para 80%. O que é que vai acontecer? A pressão que está sendo transmitida aqui, ela não vai ser totalmente transmitida para esse lado. Com a válvula bypass, o diferencial de pressão vai fazer o quê? Vai vir aqui e vai atuar sobre essa mola, como é uma válvula de bloqueio com mola aqui, dependendo da pressão que você atingir, você vai conseguir então atuar essa mola e permitir a passagem do fluido aqui para sair para o seu reservatório. Isso vai ter vantagem que seus elementos de seus automatismos, eles não vão estar supostos à pressão lá, se fosse no caso desse sistema. Isso aí vai ter um problema também, né, que o que vai acontecer? Se tiver alguma impureza, vai passar aqui pela válvula de bloqueio e vai para o seu reservatório. Aqui essa imagem está de cabeça para baixo, deveria estar ao contrário, mas pensa lá no fluido de retorno aqui, ó, no fluido de retorno. Então, basicamente, o fluido vai passar aqui, vai forçar a mola e vai vir para o reservatório se o nosso filtro estiver bloqueado. Então, se tiver alguma partícula sólida, alguma contaminação aqui, ela vai simplesmente vir para o nosso reservatório. Então, a gente tem que manter esse filtro aqui limpo também para melhorar o desempenho do nosso sistema. Aí, basicamente, temos algumas coisas na nossa válvula bypass, aí, no nosso filtro do sistema. O indicador visual, que vai mostrar aí se ele está limpo, se ele está sujo, que a gente vai ver já daqui a pouco. O conjunto de válvula de alívio, você vai ter o canal de entrada, a parte que vai filtrar aqui, e ele vai sair pelo outro lado, pelo canal de saída. O indicador do filtro, ele basicamente vai indicar quando que o seu filtro tem que ser limpo ou trocado, no caso. Então, por exemplo, aí ele vai mostrar, aqui eu acho que está mais claro. Ele vai indicar lá se está limpo, se necessita de limpeza ou se está ocorrendo desvio do fluxo do seu sistema. Lá no parque eles explicam como que funciona essa parte do indicador aqui, mas basicamente dá para ver
pela, pela imagem, o que, que acontece? Se ele estiver limpo, o que, que vai acontecer? O fluido vai fluir livremente aqui e vai sair. Então ele não vai fazer nenhuma força sobre a mola que está no nosso sistema. Deixa eu até mudar aqui, porque vermelho com vermelho não dá, né? Vou colocar um roxo. Então, basicamente, temos uma mola aqui no nosso sistema. Se os poros, as partes aqui do nosso filtro começarem a se entupir, vamos dizer assim, né, serem ocupadas pelas impurezas, o fluido não vai conseguir passar completamente aqui e sair para o nosso sistema. Então ele vai fazer uma força contra essa tampa e vai empurrar, vai fazer força contrária com a mola. E se o nosso filtro estiver completamente tapado, né, se ele não estiver funcionando, a nossa força vai vir aqui e vai sair simplesmente para o nosso sistema, certo? Bem simples o funcionamento aí com a mola, né? Temos outros tipos aí de elementos, de acessórios que podemos usar para essa limpeza. Um deles é o contador de partículas portátil. Basicamente, você consegue ali tirar uma amostra do seu sistema e classificar ali o nível de pureza do seu fluido. Bem ágil também, né? Temos algumas unidades portáteis de filtragem, que no caso lá pode ser conectado ao sistema, que vai fazer a filtragem offline também. E também tem alguns sistemas para desidratação. Falamos lá do nível de água, né, do nível de contaminação do nosso sistema. Podemos eliminar a água também dele através do processo aí de vácuo. Aí mostrando aqui como que é a diferença dos óleos, né? Se a gente tem um óleo inicial lá de 20, com a classificação ISO 21/18/16, depois da descontaminação ele ficou um ISO 161411. Certo, então essa parte de elementos de contaminações e elementos filtrantes fica por aqui. Nos vemos até a próxima aula.